Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Descansando com os Antepassados. Existem alguns textos que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos que vão nos ajudar a entender isso. Gênesis capítulo 25, verso 8 diz: Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti e teus descendentes, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. 1 Reis capítulo 2, verso 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis capítulo 24, verso 40, também traz aqui a mesma ideia. Deuteronômio capítulo 32, verso 50. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu a seu povo. Existem duas imagens que são aqui apresentadas no contexto desses textos que lemos. A primeira delas é a ideia de que o indivíduo, ao morrer, ele se recolhe aos seus antepassados, ou se une aos seus antepassados. A segunda delas, que é uma imagem muito utilizada, principalmente no que diz respeito à morte dos reis, por exemplo, o texto diz: ele descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. De descansar com seus pais. Havia na mentalidade hebraica essa mesma ideia. Estamos falando de uma sociedade onde o aspecto da comunidade era muito importante. Você tinha, claro, um valor individual, mas esse valor individual ele era muito pequeno quando comparado com o valor que você tinha dentro de uma comunidade. É só se lembrar que para que uma pessoa pudesse sobreviver naquela época, ele precisaria pertencer a um clã, a uma tribo, a uma família, a uma cidade. Por isso, esse aspecto de coletividade era muito importante dentro do aspecto da vida de uma pessoa. Então, quando o tempo da sua morte estava chegando, era muito, mas muito normal, principalmente na época patriarcal, se dizer, e foi unido aos seus antepassados. A ideia que estava sendo transmitida aqui através dessa mesma figura é a ideia de que, em primeiro lugar, você não é o primeiro a trilhar o caminho da morte. E, em segundo lugar, você não será o último. É o caminho que, dentro de um mundo de pecado, dor e sofrimento, é trilhado por todos aqueles que passam pela experiência dessa vida. Não há como alguém escapar dele. A ideia de unir-se aos seus antepassados é a ideia de que você vai ficar guardado no pó da terra, esperando pelo momento do retorno do Senhor Jesus. Algumas pessoas, por exemplo, ainda hoje pedem para serem enterrados próximos dos seus entes queridos e assim por diante. Perto dos pais, do esposo, da esposa, dos filhos e assim por diante. Não que isso vá fazer alguma diferença durante o aspecto da morte. Mas até nisso, muitas pessoas veem também a própria experiência de fé, no sentido de que os restos mortais daquela pessoa ficarão esperando na sepultura até o momento do aparecimento do Senhor Jesus. Quando o texto bíblico diz que o indivíduo foi recolhido aos seus ancestrais ou aos seus familiares, ou descansou com os seus pais, a ideia é de que a família, e nesse caso nós podemos trabalhar com a família mais alargada, a família da humanidade aguarda o momento em que o Senhor Deus colocará um ponto final nesse elemento terrível que é a morte. Quando olhamos para Gênesis capítulo 3, quando a morte entrou para o nosso planeta, a Bíblia fala abundantemente sobre ela, sobre a chegada da morte. É um inimigo terrível.
Por isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo trabalha a ideia de que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas a morte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. E ele vai dizer, e o Senhor matará a morte com a sua vinda. A vinda de Cristo Jesus é também para destruir a morte. Até lá, todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos reunidos aos nossos antepassados, no sentido de que o mesmo caminho que nossos pais, avós, bisavós tomaram, nós também teremos que tomar, descansando no pó da terra, até a manhã da ressurreição. Não importa aonde você estará quando Cristo Jesus voltar. Quando lemos sobre a segunda vinda de Cristo, a Bíblia vai mencionar que o Senhor Jesus virá com todos os seus anjos, magníficos em poder. Uma voz será ouvida, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. Ellen White menciona que um terremoto vai varrer a terra de leste a oeste, de norte a sul. Todas as sepulturas daqueles que morreram em Cristo serão abertas. Os anjos poderosos de Deus se posicionarão ao lado dessas sepulturas. E então uma voz será ouvida. Despertai, despertai, vós que dormis o sono da morte. É a voz de Cristo Jesus. Aquela mesma voz que foi inclusive ouvida pelo próprio Lázaro quando já estava com o corpo em decomposição dentro da sepultura. E assim como Lázaro saiu de dentro da sepultura, depois de ter ouvido o chamado do Senhor Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo também sairão da sepultura, com uma diferença. Lázaro ainda saiu com o processo de envelhecimento e de corrupção que o pecado traz. É tanto que Lázaro morreu uma segunda vez. Mas aqueles que forem tirados da sepultura, que ouvirem esse chamado do Senhor Jesus, eles sairão da sepultura completamente imortalizados. E então eles exclamarão, ó morte, aonde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Até lá, meu amigo, o caminho que nossos antepassados trilharam é a única certeza, a única garantia que temos aqui nesse planeta. Mas como vimos na lição de ontem, não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter receio da morte. Porque ela é apenas um momento, uma vírgula de descanso na nossa história, que será construída pelos séculos dos séculos ao lado do Senhor Deus. Desde que o último pensamento que tivermos antes de fecharmos os nossos olhos e sermos unidos aos nossos antepassados no pó da terra, seja um pensamento de entrega e compromisso com o Senhor Jesus. Eu gostaria de reafirmar meu compromisso com Cristo nesse momento. Você não quer se unir a mim nesse momento, nessa atitude? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que não temos o que temer em relação à morte. Mas queremos reafirmar nosso compromisso com Cristo Jesus. Para que, se esse for o nosso último dia de vida, que tenhamos a certeza de que nosso último pensamento foi de total compromisso com Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?